Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo aí no nosso canal, certo? Canal Funds Movement. A gente tá num cenário aqui diferente, cenário novo. Não sei até quando, mas vai tá aqui, é isso que tá tendo e glória a Deus. A gente não vai deixar de passar a mensagem para você, certo? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre processo e propósito. Qual está sendo o seu processo? Você está passando por um processo hoje, um processo de cura, processo de libertação, processo de restauração. Qual que está sendo o seu processo? Para onde que você está indo? Se você não estiver indo para nenhum lugar, cuidado, porque isso pode ser ruim. Mas galera, eu já quero falar sobre processos e propósito com vocês, para que vocês possam entender muito bem isso. E também ter um norte aqui, talvez eu possa te ajudar aqui, e quero trazer um pouco da minha experiência também, certo? Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí. Será que tem vinheta? Eu já não sei. Mas galera, se liga só. Processo. A palavra processo vem do latim proceder, que é avançar, mover adiante, para frente, sabe? Mas não quer dizer que o processo que você tá passando, você vai ter que correr, você vai ter que andar, vai ter que nadar, não sei, mas eu tô falando que existe tipos de processo. Existem pessoas que são determinados tipos de processos que elas vão ter que passar na vida. Então, e qual tá sendo o seu? Sabe qual que eu fico vendo hoje muito? Fico vendo muitas pessoas hoje querendo se comparar o processo da outra. Por quê? Porque as redes sociais trouxe isso pra nós, né? Porque as redes sociais hoje, ela é um mar de gente legal, bonita e sempre com um processo. Como que você faz pra você chegar lá? É fácil, é só você acordar às 5 horas da manhã e não sei o que tem. Sabe, essa galera que fica falando esses bagulho. Só que eu quero te desmistificar um pouco isso e até trazer um pouco pra Bíblia também. E ver o que a Bíblia fala sobre isso, mano. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Imagina se todo mundo fosse igual, ia ser complicado, né? Mas todo mundo tem um processo, todo mundo tem um caminho, né? Pra se andar, pra se trilhar. E o propósito, creio eu, o meu propósito é a cruz, o meu alvo é a cruz, o meu alvo é Jesus Cristo. Espero que você esteja com esse mesmo intuito. Mas o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Primeira coisa, Jesus fala pra gente ir e pregar o evangelho. Então, um dos processos que a gente vai ter que passar aqui é pregar o evangelho pra todo mundo. Não sei se a gente vai conseguir, eu ou você, alcançar todo mundo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai alcançar, eu tenho certeza disso. Mas o processo que você está passando hoje, não fuja dele. Tá ligado? Não fuja dele, passe por isso. Talvez você tá passando por um processo que você tá se libertando de um vício. Você tá passando por um processo de... no deserto, tem aquele processo que a gente vai pro deserto, né? Igual Jesus foi pro deserto. E, mano, isso é muito bom quando você respeita o seu processo, quando você encara o seu processo de frente a frente. Por quê? Lá, Paulo, eu gosto de citar Paulo. Paulo passou por um processo. Paulo teve que passar por um processo. Quando ele encontrou Jesus, quando Jesus veio ali sobre ele, entrou na frente dele e falou: Saulo, na época, né? Por que você me persegues assim, né? Tá lá em, Atos 9:3, começa lá, depois dá uma pesquisada ali. E aí, Jesus fala pra ele ir na casa de... Eu esqueci de quem que ele tinha aqui na casa, me perdoe. Mas ele foi lá e as escamas dos olhos dele caíram. Ali foi um processo que ele teve que passar. Ele ficou 3 dias ali na casa... Eu esqueci o nome do camarada. Mas ele ficou 3 dias ali e ele teve que passar por esse processo. Por quê? Porque dali em diante ele ia passar por outro processo que ele ia evangelizar, processo que ele ia abrir igreja. Então, ele teve que passar por certos tipos de coisa, ele teve que passar por dor, tinha um espinho que ninguém sabe qual espinho que era esse, mas ele teve esse espinho, e Deus fala pra ele, fala: Paula, minha graça te basta. E cara, tipo, isso é incrível, quando a gente começa a entender que o processo que a gente tá passando, a gente não passa sozinho, a gente passa com Jesus, a gente passa com Deus, as coisas começam a ficar um pouco mais leves. Não que a gente não vai ter aflições, mas a gente começa a ficar um pouco mais leve, porque a gente sabe que tem alguém intercedendo por nós. Isso é muito bacana, porque quando a gente consegue entender esse processo, que Deus está intercedendo por nós a todo momento, Ele não vai deixar a gente passar por lutas que a gente não é capaz de aguentar, mano, isso fica um pouco mais fácil, isso traz esperança. E os processos, isso nos traz esperança. E isso que é bacana, por quê? Porque o processo tem que trazer, tem que gerar alguma coisa dentro de nós. Esses processos que a gente passa na vida tem que gerar fé, tem que gerar esperança, tem que gerar alguma coisa. Sabe? Quando a gente está firmado na palavra, firmado em Deus, começa a gerar isso. Porque tem processos da vida que
as pessoas começam a trazer frustrações, desânimo, tristeza. Mas quando a gente tá sabe, fincado em Jesus Cristo, a gente tá, sabe, na base mesmo, que é Jesus, mano, a gente começa as coisas a ficar um pouco mais leve, sabe? E começa a dar entendimento e começa a dar clareza pra nós, pra que nós possamos passar por esse processo. E qual que é o propósito? Mano, propósito é chegar lá, sabe? Chegar lá e com Deus, chegar lá e falar, nossa, eu, sabe, lutei uma boa luta, venci, agora entreguei a fé e vamos pra cima. Tipo, mano, o propósito é esse, mano. O propósito é Jesus Cristo. Acho que a gente tem que entender isso, que todo propósito que a gente tá fazendo tem que ser o foco Jesus Cristo. Independente se a gente tá estudando, tá passando por um processo de estudar, que o nosso foco seja Jesus Cristo, que o nosso propósito seja formar, sim, glória a Deus, mas que nós possamos entender que tudo é para honra e glória dele. Então, quando a gente começa a entender que tudo que nós fizemos é para honra e glória dele, então o nosso processo está sendo para honra e glória dele e pro propósito ser da honra e glória dele, cara, as coisas começam a ter mais sentido. Mas aí você vai falar, Fabrício, mas tudo que eu vou fazer agora é para ele? Sim, tudo é para ele, tudo é por ele, todas as coisas são para ele. A gente tem que começar a entender isso. Porque senão a gente vai começar a gerar uma juventude que fica vendo o processo de outras pessoas, fica vendo o processo de outras pessoas que a gente nem sabe se foi bem sucedida, mas que estão ali, e a gente começa a trazer aquilo ali, e se a gente não consegue fazer isso, a gente se frustra. Por quê? Porque a gente não estava olhando para Jesus, a gente estava olhando para humanos, a gente estava olhando para pessoas. Então, quando a gente começa a enxergar o propósito em Deus, a gente começa a trazer as coisas mais fáceis. E assim é o dia a dia. Então, que a gente possa começar a entender o nosso processo e entender que esse processo está sendo para a honra e glória de Deus. Talvez ele está te livrando de um vício, talvez ele está te livrando de alguma doença, talvez ele está te livrando de alguma pessoa, e esse processo está sendo doloroso, porque quando a gente ama, né, aquela outra pessoa, e Jesus fala, não é essa pessoa, e você quer teimar e quer ficar. É o processo de você terminar aquele amor, fica mais complicado, e aí só que você entende que foi um processo que Deus te libertou, Deus te tirou daquilo ali para que você possa realmente cumprir o seu propósito, que é chegar a ter a glória eterna e a salvação, certo? E assim pregar o evangelho com toda criatura. Galera, creio que esse é uma coisinha pequena ainda do que possa ser expandido esse assunto de processo e propósito. Mas, galera, uma dica: não compare o seu com o do outro. Compare o seu com o seu, porque o que Jesus Cristo quer fazer na sua vida é para você e não para outras pessoas. Então, pare de comparar o seu processo com as outras pessoas e viva o seu processo na paz e na glória de Deus. Certo? Família, então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilha. E é isso, família, até a próxima. Falou, falou, falou!